Paz do Senhor mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, número 23. Salmos de número 23, verso 1 até o 5, até o 6. Quantos irmãos acham? Obrigado, pastor. Eu estou muito feliz, viu, pastor Heron, pastora Dinair, sua filha, qual é o nome? Elinaide e Ari, e todos os pastores, obreiros. Estou muito feliz, muito alegre de estar aqui neste lugar. É um momento ímpar em nossas vidas. Devemos aproveitar e muito. Glória a Deus. Porque Deus está usando muito o pastor Heron, a pastora Dinair, para nos proporcionar este momento. Aleluia. Tanto de lazer como de reflexão para as nossas vidas. Livro de Salmos, de número 23, versículo 1 até o 6, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus, oh meu Deus, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, olha os teus em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos, pastores, Glória a Deus, Jesus. meus queridos. É um privilégio muito grande estar aqui, porque o Senhor Deus é bom para nós. Deus é maravilhoso, Deus é portentoso, magnífico, é lindo, é extraordinário, é pio, é santo. Deus é aquele que está sentado entre os querubins, miríades e milhares de anjos estão à sua volta, prontos para ouvir a sua ordem. As mãos de Deus, a Bíblia diz que não está encolhida para ninguém. Os pés
de Deus estão sobre o globo da terra. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que Deus contou os céus a palmos. A Bíblia diz que assiste diante de Deus anjos, arcanjos, Gabriel, serafins. O capítulo 6 do livro de Isaías, a partir do verso 1 diz que eles estão por cima do trono, não como liderança, mas para adorar a majestade daquele que está sentado no trono. O profeta diz, cada um no seu templo, e hoje isso aqui é o templo de Deus, diz glória. O profeta também diz, mais vale um dia na casa de Deus, nos átrios da casa de Deus, na frente da casa de Deus, na rua da casa de Deus, do que 1000 anos fora dele. Então nós temos mais de 1000 anos diante de Deus para privilegiar, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, o livro de Salmos é um livro bastante interessante. Por bondade de Deus, eu tenho um livro já publicado sobre os Salmos de número 23 e estou lançando outro agora sobre os Salmos de número 23, somente o verso 5. Eu ia pregar hoje aqui sobre o arrebatamento da igreja, mas sobre a grande tribulação, mas eu vou falar sobre uma liderança que Deus quer extrair de todos nós. Talvez se o pastor me convidar de novo, eu falarei sobre, lá em Turvânia, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, a batalha do Armagedon, os 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, pestes, coisas terríveis. Mas hoje aqui vamos falar sobre uma liderança que Jeová, Ele deseja extrair, que está intrínseco dentro de cada um de nós. Quando eu digo está intrínseco, é porque Deus já deu. Então hoje eu vou falar sobre o meu segundo livro, sobre o Salmo 23, verso 5. Todos os 2 livros estão dentro deste versículo aqui. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A pastora falou bem assim, eu estava ali, queridos, maravilhando de eu estar aqui, né? Eu estava maravilhando. Falei, meu Deus, eu estou aqui, é eu mesmo, Jesus. Aí a pastora falou, eu estou sentindo a presença de Deus. A hora que ela cantou aqueles hinos, mas me veio uma glória sobre mim. Parece coisa pequena, parece que a pastora falou de uma maneira assim que ela está acostumada a falar, mas para mim foi diferente. Veio uma glória assim, eu digo, obrigado, Jesus. E a glória entra dentro dos meus ossos assim, irmãos, e a minha carne não aguenta. Vamos ler o verso. Abra a tua Bíblia, por favor. Amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre Gilgal, Betel e Jericó. E à tarde ou à noite, não sei, estarei falando sobre o homem com visão do apóstolo São Paulo. Todas esses três estudos estão dentro de uma visão futurística de liderança. Uma visão que Deus teve quando Jesus esteve na terra. Ele
não tinha medo da morte, porque ele já nasceu morto. É por isso que ele diz bem assim: eis o Cordeiro de Deus. João diz: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não tinha medo da morte, porque a visão de liderança dele, ele já nasceu morto. Então eles não poderiam ameaçar Jesus com morte, porque como você vai ameaçar um morto com morte? É impossível. E é por isso que a liderança dele triunfou, porque jamais podemos ser líderes temendo morrer. Você só pode viver esplendidamente na presença de Deus quando você perdeu o medo de morrer. Eu vou para qualquer lugar, vou fazer a obra de Deus, pode ser no fundo da terra, mas eu vou lá e Deus vai me usar tremendamente. Verso 5 diz assim: eu estou tentando aqui me conter, que eu preciso ensinar para depois. Gosto assim. Minha esposa, o pastor, me deu a graça, e a pastora me deram a graça, ela poder dar um ensino também. Ela é reteté, ela é daquelas assim que quem prega na igreja é ela, eu só ensino, né? Minha esposa não é brincadeira não. Nós dirigimos também, somos também presidente da igreja em Cuiabá, Igreja Assembleia de Deus. E lá, quando nós chegamos lá, nós vamos estar lá de novo dia 15, nós adiamos e vamos estar lá dia 15. E os irmãos já dizem: pastor, deixa a pastora Janete pregar, pastor. Amém, Jesus. Ela não é brincadeira não, vocês vão ver uma mulher pregando assim de uma maneira tremenda. E é eu que dizia para ela: tu não vai pregar. Na terceira igreja que eu pastorei, a Janete queria pregar, eu disse: tu não pode pregar, não tem como. Naquela época eu era muito radical, pastor, nesse sentido, dizia: mulher não prega, não tem como. Isso aí há uns 17 anos atrás, quando eu pastoreava a terceira igreja, eu dizia: tu não pode pregar, tu não vai pregar, não tem como tu pregar. De repente, eu estava numa reunião de obreiros com o meu pastor presidente na época, e um pastor ligou para mim: pastor Ronir, o senhor pode vir pregar aqui? Eu digo: posso. Aí de repente no dia eu não podia, porque eu estava com o meu pastor presidente. E aí eu liguei para um obreiro, liguei para outro, ninguém podia. Ela se apresentou diante de mim, disse: Ronir, deixa eu ir. Falei: o quê? Você? Mas como não tinha ninguém para ir, eu resolvi pegar esse gancho, né? Eu liguei para o pastor, falei: pastor, vou mandar minha esposa aí, o senhor dá uns 5, 10 minutos para ela pregar, é só para mim não falhar com o senhor. Ele disse: tudo bem, pastor Ronir. Aí no outro dia, a Janete chegou lá no dia, lá tudo suada, cabelo molhado. Eu olhei assim e falei: onde essa mulher estava? Falei: você foi pregar lá? Eu fui. Ela ficou quieta, entrou no quarto, deitou, dormiu. Quando foi no outro dia, e eu curioso, liguei para o pastor lá da regional, lá chama setor, aqui chama regional: pastor, como é que foi a minha esposa? Ela deu uma gafe aí. Ele diz bem assim: pastor Ronir, aqui tem um problema agora, porque eu quero trazer o senhor, porque eu gosto do seu ensino, mas as irmãs do círculo de oração todas aqui, toda a igreja reuniu e disseram bem assim: nós não queremos mais o pastor Ronir, queremos a pastora Janete aqui para pregar o evangelho aqui. E eu dei glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Aí eu vi a pastora falando assim, meu bem, eu falei: a voz da pastora não é brincadeira não, é de pregadora. Verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Nós temos 3 coisas aqui, irmãos, a estudar nesta noite. 3 coisas que pode mudar a história da nossa vida. Nós vamos juntar estas 3 coisas com Gilgal, Betel e Jericó amanhã na vida do profeta Eliseu, e depois vamos juntar com a liderança do apóstolo São Paulo depois, e nós vamos dar um complemento, e nós vamos sair daqui com a nossa visão de liderança muito mudada neste simpósio. Eu também vou sair com a minha visão mudada.
Queridos, quem escreveu o Salmo de número 23 foi o salmista, rei, estadista e profeta Davi. Davi, ele escreveu muitos salmos, e dentre estes salmos, ele escreve o de número 23. Salmo de número 23 é um salmo que ele tem uma profundidade muito grande, ele tem uma exclusividade extrema, mas como ele é um salmo muito conhecido, as pessoas, elas deixam às vezes de lado o salmo de número 23. Muitos, sem conhecimento da Bíblia, abrem ela neste livro, deixa aberta em casa, mas não faz ideia dos tesouros, das profundidades que estão escondidas neste salmo. Salmo de número 23 é um salmo, para mim, na minha visão, que tem mais profundidade na área de liderança, extraída intrinsecamente do homem. É este salmo de número 23. Não existe outro igual a ele. Deus, querido, usou a Davi de uma forma extraordinária para mostrar para o homem que aquilo que ele colocou dentro dele, depois ele cobra, mas de uma maneira muito gostosa. Vou repetir para você: Deus colocou algo dentro de Davi, e depois disse para Davi: agora eu quero que você me dá em obras aquilo que eu já coloquei dentro de você. A visão de Deus para a liderança é uma, a visão mundana para a liderança é outra. Eu passei a minha infância inteira sendo subjugado e julgado por toda a minha família como uma pessoa que jamais iria ser alguém na vida. Lá na minha família, que era bem pequenininha, em 10 pessoas, 10 irmãos, morreu um, e nós somos em 9 ainda. Minha família é grande, tem cerca de 50 filhos. Eu sou um dos que tem menos filhos na minha família. Eu tenho 3 filhas, uma de 20 anos, uma de 16 e uma de 13, vai fazer 14 agora. E minha filha já está perto de casar, tanto a mais velha como a do meio já está querendo casar, e na verdade a mais nova também já está com uma visão de casamento. Eu tenho 23 anos de casado com essa mulher muito bonita, que graças a Deus, Deus me presenteou. E ela, queridos, tem uma visão extraordinária. Quando eu estou em dúvida de alguma coisa, eu digo: meu bem, minha linda, o que é que você acha que eu devo fazer nesta área aqui? E ela, como a ajudadora, a mulher que está ao lado do homem, a mulher que Deus tirou da quinta costela. Para quem não sabe, a quinta costela, contando de baixo para cima, ela dá em cima do coração, e é por isso que Deus não tirou a mulher dos pés para não ser pisada, não tirou da cabeça para ser a líder do homem, mas tirou da quinta costela, e a quinta costela dá em cima do coração para que ela esteja do lado, para que ela seja amada pelo coração e alma e espírito do homem. Davi, queridos, é um homem que vivia igual eu vivia, e eu vou mostrar isso. Então a minha família me desprezava muito e dizia: jamais você vai ser alguém na vida. E olhava para o meu irmão João, que eu ganhei ele hoje para Jesus, e ele já é diácono da igreja lá em Cuiabá. Olhava para o meu irmão Mário, olhava para os meus outros irmãos e dizia: eles vão ser alguma coisa. Por que que a minha mãe me dizia isso? Porque eu tive meningite quando eu tinha 4 meses de idade, e a minha cabeça não pensava, pastor. Eu não conseguia raciocinar. Eu comecei a estudar com 9 anos de idade, porque com 6, 7 anos a minha mãe me colocava. Eu não conseguia entender nada, e a minha mãe brigava comigo, dizia: você vai ser burro mesmo, porque você não consegue estudar. Por bondade de Deus, eu fui o primeiro lá em casa a terminar o ensino médio, fui o primeiro lá em casa a ter faculdades, eu fui o primeiro a ter tudo na minha vida, fui o primeiro a ter carro, fui o primeiro a ter tudo. Hoje
A minha mãe que me desprezava, que dizia que eu não ia ser nada. Quando eu chego na casa dela hoje, ela tem quase 70 anos de idade, está muito forte. E ela diz bem assim, chama os vizinhos e diz: o meu filho que é pastor da Assembleia de Deus, ele está na minha casa aqui, venham ouvir ele, porque ele tem coisas de Deus para vocês. E eles mudam o quadro e a história da vida da pessoa. Deus não escolhe lugar, Deus não escolhe data, Deus somente escolhe o momento que Ele já reservou para a nossa vida. Davi escreve o Salmo de número 23. A história de Flávio Joséfo diz que ele escreveu o Salmo 23 quando ele tinha aproximadamente 13 anos de idade. Ter 13 anos de idade, queridos, não é como hoje. Hoje um jovem com 13 anos de idade, ele é líder de uma gangue, ele já pratica roubos, crimes. Davi era um cabra pacato, era um rapaz que gostava de mato, era um rapaz branco, e é por isso que no Salmo de número 51 ele tinha um problema grave demais. E ele revela este problema no Salmo de número 51, pastor, quando ele diz bem assim: em iniquidade eu fui formado. Diz a história, alguns historiadores dizem que Davi, por ele ter escrevido o Salmo de número 51, quando ele estava pedindo perdão para Deus daquela barbaridade que ele havia feito, e neste verso que ele diz: em iniquidade eu fui formado, Davi estava lembrando Deus que o seu passado não era brincadeira. Davi estava lembrando a Deus e dizendo assim: Senhor, tu lembras de como eu nasci? Diz a história que Davi, ele nasceu de um adultério, queridos. Todos os irmãos de Davi, agora isto é fato real, já não é história que talvez não aconteceu. Todos os irmãos de Davi eram morenos. Um israelita, ele é moreno. Um israelita não é branco. Um israelita natural, ele é moreno, na minha cor, na cor do pastor, ele não é branco. E por Davi ser ruivo, queridos, ele também era cheio daquelas sardas no seu rosto. Não é sarna, era sardas. O cabelo dele era um cabelo avermelhado. Ele era considerado aqui no Brasil cabelo de fogo. Davi, por ele ser branco, por ele ser cabelo completo, por ele ter um cabelo completamente diferente, então, e por ele ter acontecido esse problema, ser desta forma, ele era um homem que era desprezado pela sua família. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos o porquê é que eu sei que Davi era desprezado. E quando ele tinha 13 anos, por esses fatos, ele vai e senta embaixo de uma árvore e escreve os Salmos de número 23. Então não foi de qualquer maneira que este arpista, músico, escreveu este salmo. Foi no momento terrível da sua vida. Foi no momento que ele pensou que tudo estava acabado para ele. Olha aqui para mim, por favor, escute só. Davi escreveu isto aqui, que nós estamos estudando agora, em um momento que ele achou que a sua vida estava completamente acabada. Davi escreveu em um momento de angústia. Ele não escreveu quando ele estava tocando a sua harpa. Ele escreve isso aqui quando a sua harpa estava no salgueiro. Ele não escreve isso aqui em momento de felicidade, como num dia de hoje aqui, que nós estamos todos alegrando muito. Mas eu tenho certeza, e não precisa eu ser profeta de Deus, queridos, para saber que aqui tem pastores cujo coração está quebrado. Aqui tem pastores e pastoras cujo coração está amargurado, precisando de uma resposta de Deus. Agora eu vou usar a profecia. Eu, como profeta, de olhos abertos, eu olho para você e digo: hoje Deus te traz uma resposta para a tua vida aqui nesse lugar. Olha aqui para mim, por favor. Eu não estou dizendo que talvez, eu não disse que talvez
Deus vai te dar uma resposta. Eu estou dizendo que Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, aquele que está no céu, na terra, em cima, embaixo, aquele que é o dono de tudo. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que Ele vai te dar uma resposta hoje, aqui, nesse lugar. Ele, com 13 anos, triste, amargurado, coração partido, não participava de nada na sua família, como eu não participava, pastor. Eu não sei o que é ter um pai. Meu pai nunca me deu um abraço. Ele morreu quando eu tinha 12 anos de idade. Eu não sei o que é um abraço de um pai biológico. Eu não sei o que é isso. Eu abraçava direto o meu pastor. Quando eu abraçava ele, eu chorava. E para ser sincero com os irmãos, antes de conhecer o pastor Heron, a pastora Dinair, eu ouvia falar muito deles. Pastor Euler, pastor Ademilson, que eu prego lá direto, e outros pastores. Mas olha, aquele homem ali, e eu vejo mesmo, irmãos. Então, aí eu já agarro na pessoa como um pai, como uma mãe para mim. Isso é muito importante. Falei para o pastor, quando ele estava lá na Nipolife Colchões, que é uma empresa lá em Goiânia, que eu gerencio ela. Eu falei, pastor, o senhor tem algo que atrai as pessoas. É estranho e gostoso. Parece que a gente quer ficar do lado do Senhor. Parece que eu estou falando aqui, parece que é simples, mas não, é de coração. Ele tem algo assim que a gente quer ouvir. Isto é muito importante na vida de um líder. Davi, quando ele sentou embaixo desta árvore e escreveu este salmo, tendo só Deus como seu pastor. Quando ele diz pastor aqui, no original hebraico, pastor, não é pastor, pastor. No original hebraico aqui, está dizendo advogado, pai, conselheiro, conciliador, amigo. O pai dele não era nada disso. Então guarde isso, e se quiser escrever na tua Bíblia, aqui não é só pastor. Pastor aqui é no sentido de tudo que você precisar, você agarrar nele. Davi estava dizendo, eu só agarro no Senhor, eu não tenho mais ninguém. Amém. Glória a Deus. Vocês não estão entendendo? Eu sinto a presença de Deus. Eu só tenho o Senhor. Aí, no momento de angústia da sua vida, no momento de tristeza, de amargura, pastora, ele vai e escreve isso aqui e faz alguns pedidos para Deus. Embaixo da árvore, deixa as suas ovelhas ali. Diz, eu fui formado em iniquidade, ele estava lembrando. Eu sou diferente de todos. Ninguém não está. Oh,